Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23. Deus poderoso. Versículo de número 8 a seguir. Deus colocou isso no meu coração para falar para os irmãos aqui essa noite. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 a seguir. Deus tem coisas especiais para a gente nesse novo ano. E as bênçãos de Deus vão chover nessa casa. Então, quando você vir para cá, você desarma o guarda-chuva do medo. Aleluia. Da falta de ousadia e deixa chover sobre a sua vida as ricas bênçãos de Deus. Você encontrou? Amém. Podemos ler? Diz assim, ó. E estes são os nomes dos homens valentes que Davi tinha. O Taquemonita, que se assentava no assento, chefe entre os capitães. O mesmo era Adino, o Ezenita, e ele era chefe e ele levantou a sua lança contra 800, os quais o matou de uma única vez. E depois dele vinha Eleazar, o filho de Dodo, o Aiatita, um dos 3 valentes como Davi. Quando eles desafiaram os filisteus que estavam lá reunidos para a batalha, os homens de Israel fugiram. Ele se levantou e feriu os filisteus até que a sua mão ficou exausta, a sua mão ficou presa à espada, e o Senhor operou uma grande vitória naquele dia, e o povo retornou depois somente para despojar. E depois dele vinha Samar, o filho de Aga, o Aratita, e os filisteus estavam reunidos em Topa, onde havia um pedaço de terra cheia de lentilhas. E o povo fugiu dos filisteus. Ele, porém, se colocou de pé no meio do terreno e defendeu e matou os filisteus. E o Senhor operou uma grande vitória. Amém? Amém. Diga assim: eu faço parte dos valentes de Deus. De Deus. 2024 é o ano dos valentes de Deus. Você crê nisso? Amém. Então dê glória a Deus e pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Deus soberano. Meu desejo é que 2024 seja um ano especial na vida de vocês. Que Deus continue abençoando o pastor Johnny, Amém. sua esposa, sua filha, que eles possam estar com vocês nesse novo ano, sendo instrumento de bênção para a vida e para a família de vocês. O que não alcançou no ano de 2023 é porque era para ser alcançado no ano de 2024. A Bíblia diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as novas que estão diante de nós. Como disse a irmã Alisa aqui, você sobreviveu. Aleluia. Se sobreviveu é porque Deus tem muitas coisas novas para a vida e para a família de vocês. Aleluia. Que chova salvação nesse ano de 2024 na sua casa. Aleluia. Que aquele filho que você recebeu, você fez aquele pirão gostoso, que ele comeu aquele peixe, aquela farofa, a comida da mamãe na visita, voltou para o lugar de origem com a sua família. Que você entenda que o tempo da salvação está chegando na vida deles. E saiba que ele saiu com o coração fervoroso, dizendo: a minha mãe, minha avó, a pioneira, continua crente como no ano que passou. Ela mantém-se firme nas promessas de Deus. E ele vê o seu rosto com essa esperança
renovou a expectativa de vida dele para o novo ano. Então não pare de orar, não pare de jejuar. Semeie lágrimas, porque esse ano é um ano de uma colheita muito especial para todos nós. Você crê nisso e pode dizer um amém? Aleluia. Então vamos lá. A Bíblia narra aqui a história desses homens. O escritor Samuel os colocou como valentes, como homens que faziam parte do batalhão de elite do rei Davi. Nós sempre falamos de Davi como um dos maiores reis de Israel, como um dos maiores conquistadores da Bíblia. Isso não é mentira. Mas a verdade é que muitas das conquistas que Davi se apoderou, ou que Davi foi beneficiado por elas, foi porque esses homens, escolhidos por Deus, entenderam também que as suas vidas poderiam servir de instrumentos para Deus aqui nessa terra. Então eles não viviam somente desfrutando das vitórias que Davi conquistava, mas aprenderam que poderiam ser instrumentos ao lado do rei Davi e também conquistar várias vitórias, não só para que o reino de Davi, irmão João, se fortalecesse, mas que toda a nação de Israel pudesse viver então debaixo da bênção de Deus. Ser valente é uma questão muito diferenciada de como se tratam essa palavra nos dias atuais. Talvez você já viu muita pessoa que eu costumo dizer que é um valentão. Ele agride alguém, ele é violento no trato, ele não respeita as leis, ele quebra princípios e normas espirituais, sociais e até mesmo culturais, gerando assim não só problema na sua vida, mas também problema na vida de muita gente. É muito diferente eu ser um valentão e ser um valente, como a Bíblia ordena que eu seja. Ser valente é diferente de ser um valentão. A irmã Júlia que cantou um louvor da harpa, expressando essa ideia de ser valente, de lutar por Deus, de lutar cheio de Deus, de lutar para Deus, de lutar por causa que realmente vale a pena ser lutada, porque ela não só será beneficiante para a nossa família, mas vai ser beneficiante para todas as pessoas que estão debaixo da nossa responsabilidade. Davi assume o trono e percebe que é muita guerra por uma pessoa só. O inteligente percebe: eu não posso vencer essa batalha sozinho, eu não posso vencer essa guerra sozinho. Se eu me isolar nesse fronte de batalha, eu vou morrer. E se eu for ferido, quem será que vai me socorrer nessa zona de combate? Então Davi, de uma forma bem sábia, entendeu: eu tenho muita coisa para conquistar, eu tenho muita coisa para tomar posse, mas preciso preparar um exército para trabalhar nesse processo de conquista. É lógico que nós não vamos formar aqui um batalhão, nós não temos essa autoridade do governo para criar fardas, para dar para os irmãos, para comprar armamento bélico e colocar à disposição dos irmãos. Não é esse tipo de guerra, não é esse tipo de batalha, não é esse tipo de exército que Deus quer formar. Mas a igreja, além de ser noiva de Cristo, ela também é um exército, é um grupo de pessoas, aonde se junta uma pessoa mais velha, se junta uma pessoa mais nova, se junta o sábio, mas também se junta a pessoa semi-analfabeta. Se eles entenderem aqui dentro que a nossa guerra e a nossa luta não é contra nós mesmos, não é contra o ambiente, mas a nossa batalha e a nossa guerra é contra o adversário da nossa família e que tenta se opor à igreja para que as famílias não sejam abençoadas por Deus, a gente vai formar um grande efetivo, um grande exército. E aí você vai descobrir, vindo à igreja, que a igreja é um fronte de batalha, além de ser um ambiente litúrgico, aonde salmodiamos, aonde adoramos,
onde glorificamos a Deus, ela é um lugar onde também a gente trava nossas batalhas. A gente apresenta as nossas lutas e as nossas agruras a Deus, as nossas pelejas diárias. E aqui a gente percebe que em comunhão a gente se torna mais forte. É aquele abraço de uma guerreira do ciclo de oração que diz a você: eu estou orando por você, nós vamos vencer essa batalha. É um aperto de mão daquele irmão que lhe pergunta como é que estão as coisas lá. Já foi resolvida aquela questão? E você, sorridente ou com o olho em lágrimas, diz a ele: não, aquilo ainda não foi solucionado. Mas ele volta sorridente para você e diz: mas nós estamos orando, e Deus nos dará essa vitória para que o nome dele seja glorificado em nossa vida. Davi possuiu muitos valentes. Na igreja tem muitos valentes. Por mais que você se sinta às vezes com dificuldade em determinadas áreas da vida, mas estar na igreja, servir a Deus, continuar trilhando o caminho da salvação, sintetiza que você é uma valente de Deus. Você é um valente de Deus. Aleluia. Porque quantas pessoas que você conhece que já fizeram meia volta, já pararam para nossa tristeza, já baixaram as batalhas, já baixaram as suas armas, já desistiram de lutar por sua casa, por sua família, pelos seus familiares, mas você está aqui de pé, você se mantém firme nessa batalha. E o que torna você, o que torna a gente esses valentes especiais para Deus? O que torna a gente esses homens, essas mulheres que tiveram o entendimento de que nós não podemos parar de lutar até que tudo aquilo que Deus tem em nossa vida seja consumado, ou até que Deus arrebate a igreja e tire a igreja dessa terra e leve para a sua segunda proposta de benefício de salvação e de redenção para todos nós. Nós precisamos entender que para a gente ganhar essa batalha, que para a gente ganhar a nossa família, que para a gente ganhar em 2024 todas as promessas que Deus tem para a gente, irmão Johnny, nós vamos ter que travar uma batalha. É uma batalha para viver, irmão. É uma batalha para sobreviver. Você já parou para analisar quanta força faz o seu pulmão para respirar? Você já parou para pensar quantos músculos você mexe no corpo para se movimentar, para vir até a igreja, para adorar e para bendizer o nome do Senhor? Você já parou para pensar quanta força faz os teus nervos, que faz o teu pé, que faz as suas articulações, para manter você em pé, para manter você em movimento? Porque a vida é uma batalha, a vida é uma guerra. Isso quer dizer que o seu corpo reage aos estímulos do teu cérebro. O teu cérebro pensa, manda estímulos para o seu corpo e o seu corpo reage. Esses homens aqui entenderam, através dessas adversidades que estavam acontecendo à sua volta, que o seu corpo precisava agir, que as suas atitudes precisavam ser mudadas. Cair é uma coisa, mas querer ficar caído é uma outra coisa. Note que todas as vezes que uma criança cai, ela rapidamente vai tentar se levantar. Algumas precisam ser educadas nesse princípio e ainda ficam choramingosas no chão, até que o pai, a mãe ou um adulto vai lá e pegue ele, limpe aonde ele sujou e aonde feriu e diga para ele o seguinte: olha, isso vai passar, logo você vai estar pronto para outra. Talvez você tire uma lição dessa situação e ele vai entendendo em sua mente que sobreviver e viver é um desafio. E quando alguma coisa não der certo, não significa que ele não pode alcançar aquilo. Não significa que Deus não tenha aquela resposta favorável para ele. Mas é porque talvez o método usado, a fórmula usada, não foi adequada para aquele tipo de situação. Se a gente olhar nos nossos dias,
Quantas pessoas cruzaram o braço? Quantas pessoas desistiram de tudo? E Deus está dizendo: olha, eu só preciso que você reaja, eu só preciso que você tome uma atitude, eu só preciso que você mande uma mensagem para o céu, de que você não desistiu aqui na terra daquilo que eu tenho para você. E aí dentro de você vai brotar um vigor, vai brotar uma força, vai emanar uma virtude, Aleluia. vai vir um novo entendimento. Glória a E Deus. você, ao invés de olhar para o retrovisor da vida e lamentar do ano que passou e você não conquistou, você vai prospectar, você vai projetar que existe um ano novinho que nasceu bem diante dos seus olhos. E Deus, de forma tão bondosa, Deus não diminuiu os dias de 2024. Eu não sei se você sabe, mas 2024 não é 365 dias, é 366 dias, um dia a mais, porque Deus está disposto a aumentar as bênçãos e os milagres e as providências dele sobre a sua vida. Mas por que então Samuel, ou escritor desse livro, destacou esses 3 homens? O que esses homens tinham de especiais? Qual eram as lições da vida desse homem, pastor John, que a gente pode entender aqui essa noite? O primeiro é o José Bazebete. Esse homem aqui tinha uma característica que talvez é uma das características que às vezes mais falta em nossa vida, quando precisamos enfrentar as adversidades da vida, as lutas da vida. Por exemplo, uma pessoa que não sabe lidar com panela, vamos usar o exemplo das irmãs aqui, com cozinha, é um desastre. As pessoas têm medo dele na cozinha, porque ele pode destruir ou quebrar uma travessa que às vezes é uma relíquia familiar, que já está no seio da família há 50, há 100 anos. Então, quando você vê uma pessoa meio desastrada em um ambiente que você domina, a gente costuma dizer que isso chega a dar até um frio na espinha, porque você entende que alguma coisa pode acontecer de errado e trazer um não benefício, mas trazer uma situação de frustração para aquele lugar. O escritor aqui no livro de Samuel disse que esse homem tinha uma das marcas que talvez você vai precisar para conquistar muita coisa em 2024, que se chama habilidade. Uma pessoa sem habilidade, ele é uma pessoa que ele não conecta a determinados ambientes. Ele é meio desengonçado, ele é meio desajeitado, ele é uma pessoa que às vezes ele não sabe lidar com uma ferramenta que às vezes as pessoas usam para construir bastante coisa. Pense em um pedreiro com uma colher em sua mão e possuído de muita habilidade. Rapidamente, com os materiais que lhe é provido, cimento, tijolo, massa, uma linha, uma trena, ele rapidamente num dia consegue levantar uma grande parede e começa a dar uma grande forma a uma construção. Porém, uma pessoa que possui a mesma colher em sua mão e não possui a mesma habilidade, ao final do dia, você vai perceber que nada se transformou, que nada se construiu, que nada se desenvolveu. Porém, esse homem aqui, ele era uma pessoa muito habilidosa. Ele olhou em uma certa circunstância, quando a nação de Israel estava sendo atacada, e ele aprendeu que aquilo que Deus havia lhe colocado nas mãos, faz assim com a mão, por gentileza, olhe para a sua mão. Aquilo que Deus havia lhe colocado em suas mãos, Deus o havia habilitado para ser usado. Ou seja, Deus, pode fechar a mão por gentileza, Deus havia dado em sua mão uma lança. Mas antes de dar aquela lança, este homem havia sido instruído de como se usava uma lança. Porque uma lança é um instrumento muito perigoso. Ele pode ferir o inimigo, mas ele também pode ferir a pessoa que está usando esse instrumento. Então esse homem aqui,
ele havia recebido muita instrução, ele sabia como usar essa ferramenta. Então, em uma situação de adversidade, de luta, em que Israel estava sendo atacado, ele cogitou em sua mente: olha, se eu ficar aqui olhando essa guerra, essa peleja, o número de feridos e de baixa do exército de Israel, ou da população de Israel, vai ser muito grande. Mas ele pensou: olha, essa arma não está em minhas mãos à toa. Deus não me deu essa lança à toa. Eu não estou alistado no exército de Davi à toa. Eu sou um dos valentes de Davi. E eu sei que ninguém aqui sabe usar lança melhor do que eu. Então, se Deus deu essa capacidade, essa habilidade de usar lança melhor do que todos os outros soldados desse batalhão de Davi, é porque talvez chegou a hora de eu fazer valer essa habilidade que Deus colocou sobre a minha vida. Então, ao invés de se diminuir, ele entendeu que Deus havia dado essa grande capacidade para ele. Pense em você. Você não tem habilidade para cozinhar, você não tem habilidade para limpar a casa, você não tem habilidade para tantas coisas. No reino de Deus é a mesma coisa. Nós estamos esse ano trabalhando com a temática sobre a ação do Espírito Santo, sermos conduzidos pelo Espírito de Deus, sendo direcionados sobre o Espírito de Deus. Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o 2, os discípulos não têm essa capacitação do céu. Só que em Atos capítulo 2, essa capacitação espiritual havia sido dada sobre eles. Então, ao invés de se diminuir, eles crescem naquela adversidade, e o reino todo de Deus é acrescido com atitudes de Pedro e dos demais discípulos. Então vamos lá. Deus está dizendo: eu te dei habilidade para estabelecer paz na sua casa. Eu te dei habilidade para vencer as pelejas da sua família. Eu lhe dei habilidade para conquistar territórios nesses últimos dias. Eu te dei habilidade, não é para você ver a guerra e ficar longe dessa guerra. Não é para você ver essa batalha e se recuar nessa batalha. Eu coloquei essa ferramenta nas tuas mãos, eu coloquei essa capacitação nas tuas mãos, para você agitar ela mesmo no tempo de guerra. Porque no tempo de guerra, irmão, é um agitamento, é um movimento. Você está vendo as guerras do nosso tempo moderno, e você deve estar percebendo: é porta-avião para lá, é avião voando no céu, é navio levando tanques de guerra, é tropa se movimentando por terra, é suprimento alimentar, é repórter lá com colete escrito imprensa para transmitir a guerra em tempo real, porque guerra é agitação, guerra é movimento, guerra é agir, é tomar uma atitude. Então Deus está dizendo: talvez em 2023 a arma que Deus já colocou alguns anos na sua vida ficou mais encostada do que agitada. E aí você perdeu muitas batalhas da sua vida. E agora você terminou o ano e você fez o saldo devedor, o saldo positivo, e percebeu que você poderia ter vencido muito mais coisa. Você poderia ter conquistado muito mais coisa, porque esse era o desejo de Deus. Mas porque essas coisas não se concluíram na sua vida, essas conquistas não se deram na sua vida, porque talvez você simplesmente não fez esse movimento, movimentar a arma que Deus colocou na sua vida. Sabe o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que ele percebeu: ali tem um grande exército inimigo que está atrapalhando o crescimento, a expansão, o avanço. Sabe o que ele fez? Ele entrou no meio do exército e começou a fazer isso aqui, ó, movimentar a lança. Porque se ele tentasse atacar um por um com a lança, ele ia atacar um, o outro atacaria ele. Ele ia ferir um, o outro feria ele. Porque a lança só tem um lado de ponta. Então você ataca aqui e você fica à mercê de ser contra-atacado. Mas ele não. O que ele fez? Se eu movimentar essa lança, eu vou conseguir atingir mais objetivo e vou afastar o perigo mais para longe de mim.
Então o que Deus está dizendo para mim, para você essa noite? Que essa noite Ele vai te suprir de capacidade para você movimentar essa ferramenta em 2024, porque está vindo um tempo de conquista para você e para sua família. Eu posso ouvir um glória a Deus. Tem um texto bíblico em Isaías, no capítulo 60, versículo 22, que nos diz o seguinte: o Senhor dizendo, diz o profeta Isaías o seguinte: o Senhor diz, e o que o Senhor diz? Que o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Então vamos lá, o que Isaías está dizendo, amante de Deus? Que você olha hoje para o seu efetivo e você pode dizer: ô pregador, mas eu não sou como Davi, que tinha esses bastante valentes aí à sua disposição. E você se acha mínimo, mas a palavra profética essa noite é que as coisas vão multiplicar na sua vida de forma extraordinária. De modo que Deus está dizendo que a sua família vai se tornar uma nação a servir a Deus através do plano da salvação nesses últimos dias. Isso não é palavra de Isaías, isso não é palavra de homens, é o Senhor que está dizendo isso de forma prontamente essa noite. Eu não sabia que estaria aqui essa noite, eu não projetei estar aqui essa noite, mas Deus havia traçado um projeto, um decreto para dizer que os valentes na congregação de Cachoeirinha estão sendo levantados em 2024, e nós não vamos recuar 1 milímetro sequer, porque a ordem de Deus é: avança, movimente a ferramenta, porque um tempo novo está vindo. Dá para dar um glória a Deus essa noite? Mas não para só nisso. O Davi aqui, ou o escritor ao Samuel, vai dizer que existia outro valente. Então vamos lá, 2024, diga comigo, 2024 é o ano que Deus vai me habilitar mais. Habilidade do céu. Diga bem forte: habilidade do céu está vindo sobre a minha vida. Você pode se alegrar, aleluia. Mas existe outro aqui que a Bíblia o chama de Eleazar. Ele tem uma característica diferenciada. O que é o exemplo que esse homem torna para a gente? É o exemplo daquele crente que não alcançou aquilo que queria em um mês, mas prospecta ou avança para um novo mês. Ele não fica triste com o que não alcançou, ele fica desejoso que ainda está para alcançar. É a característica daquela pessoa que todas as vezes que você encontra com ele, vai bater um papo com ele, vai conversar, ele está de forma crente, ele está de forma fiel, ele está de forma convicta, de forma que você nunca vê o semblante dele. Ele pode estar triste, ele pode estar batido, mas você fala alguma coisa, ele diz: irmão, irmã, eu estou firme, eu estou perseverando, eu não vou parar não, porque quem me falou não foi homem, quem me falou foi Deus que falou que tinha esse plano na minha vida e na vida da minha família. Este homem aqui, ele mostra para a gente o valor da perseverança. O que é o perseverante? O perseverante é aquela pessoa que sabe que tem uma missão. Vamos lá, ele tem que percorrer uma certa distância, ele tem que caminhar um certo destino. Então ele sabe que não pode caminhar tudo aquilo de uma vez só. Então ele caminha um pouco, descansa um pouco e continua caminhando. Caminha um pouco, descansa um pouco, mas continua caminhando. Mas todas as vezes que você olhar para ele, ele sempre vai estar caminhando, ele sempre vai estar avançando, porque ele é um perseverante. Ele sabe que ele não pode soltar aquilo que Deus lhe deu. Ele não pode desistir da família, ele não pode desistir daquele milagre, ele não pode desistir daquela promessa, ele não pode recusar aquilo que Deus disse que ia fazer em sua vida. Então ele é um perseverante, ele é um homem
que enquanto não vê aquele problema solucionado, ele não para. O texto que eu li diz que uma vez ele foi convidado para uma guerra, para uma batalha, e na batalha normalmente as pessoas cansam, as pessoas elas ficam frustradas, e às vezes ela ria ou descansa o instrumento que não pode ser descansado. Numa batalha você não pode abaixar a guarda, numa batalha você não pode soltar a arma, numa batalha você não pode abandonar aquilo que é objeto da sua defesa, da sua garantia de sobrevivência. E o texto diz para a gente que ele era muito habilidoso com espada. E um dia os filisteus fizeram uma guerra, e a história diz para a gente que ele entrou guerradeiro, e entrou só com uma espada. Note que é interessante o texto, como a Bíblia trabalha. Ele poderia ter entrado com uma espada, com lança, com arco e flecha, não. Mas ele sabia que o que Deus havia lhe colocado em mãos era o instrumento ideal para vencer aquelas batalhas da sua vida. Então vamos lá. Talvez você olhe para alguém na igreja e diz assim: eu queria ter as ferramentas dessa mulher, eu queria ter a habilidade desses homens. Aí Deus lhe está dizendo assim: não, meu querido, minha querida, minha filha, meu servo, minha serva, saiba que quando eu chamo, eu dou na mão de cada um de vocês o que é essencial para vocês vencerem todas as lutas dessa terra. Ele poderia ter ido lá por Josebede e dizer assim: ó, empresta a tua lança aí, porque esses dias tu venceu 800 pessoas com a lança só movimentando, vai ser mais rápido. Ele não, ele tomou posse daquilo que Deus havia colocado em suas mãos. E o que Deus havia lhe colocado, ou o exército havia lhe dado à disposição? A espada. A história diz para a gente que ele ficou tão grudado na espada, que conforme mais ele lutava, mais a espada grudava em suas mãos. Então vamos lá. Talvez foram feitas muitas coisas, lançaram palavra contra você, quem sabe olhares fez você desistir de algumas coisas, talvez algumas situações adversas, você quase olhou para a espada e disse assim: quer saber, eu vou procurar outra coisa, vou jogar essa espada para lá, vou ouvir o barulho do metal cair no chão e vou tocar minha vida em outro lugar. Só que você até pensou em fazer isso, mas existia uma força, uma promessa, um vigor, uma ação divina, que mesmo você sem força nas mãos, essa espada não foi desgrudada de você. Por quê? Porque essa espada, irmão Johnny, pastor Johnny, meu amigo, eu estou sentindo muito Deus. Essa espada, ela é símbolo da promessa de Deus na sua vida. É como se Deus dissesse assim, ó: não é você que me segura, é eu que te seguro. Não é você que me sustenta, é eu que te sustenta, eu que te sustento. Não é você que manda ar para mim, é eu que te sustento vivo e de pé nessa terra. É como se Deus dissesse assim: você até pensou em me largar, você pensou até em retroceder, mas eu não te largo até que eu cumpra em você o que eu tenho para fazer nessa terra. É como se Deus dissesse assim, como diz para Jacó: Jacó, tu me agarrou, tu pensa que tu pode me segurar, mas eu vou dar um toque em você, Jacó, eu vou fazer uma marca em você, eu vou colocar um sinal em você, Jacó, para que todos aqueles quando olharem para você vai dizer assim: Deus agarrou em Jacó, Deus tocou na perna de Jacó, Deus tocou no nervo, na juntura da coxa de Jacó. Deus está dizendo: eu vou te segurar, eu vou te marcar, eu vou te prender. É como se Deus dissesse assim essa noite: eu vou me grudar em você, eu vou me aderir em você, eu vou me prender em você, de forma que quando você estiver pensando assim: eu acho que eu vou cair, eu acho que vou parar, você vai sentir as mãos protetoras e grandiosas de Deus te sustentando aqui essa noite. É como se Deus dissesse no livro que a nossa irmã leu, uns capítulos para frente, o livro de Efésios, dizendo assim que a nossa arma, a espada
espada tem que estar nas mãos. Deus está dizendo: não é tempo de olhar para trás, não é tempo de olhar para homem, não é tempo de olhar para governo, não é tempo de olhar para problema, não é tempo de olhar para adversidade, não é tempo de olhar para o tempo, porque quem olha para o tempo não semeia, não colhe, não prospera, não avança. Deus está dizendo: olha só para a espada que está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos ainda? Então vai para a batalha, porque haverá vitória de Deus para a sua vida e para a sua família. Quando fala de espada, sabe o que a Bíblia está falando? Fala de transformação de caráter, de intimidade com Deus. Quando você quer ouvir Deus falar, você não pega a Bíblia e vai ler, você não vai ouvir uma pregação, você não vai pedir uma instrução de alguém que conhece a Bíblia. É como se Eliezer olhasse para a própria espada e olhasse assim: ó, eu tenho intimidade com isso aqui, eu tenho intimidade com Davi. Davi ensinou que é para lutar até Deus dar vitória. Deus está dizendo: eu tenho intimidade com você, eu coloquei o meu livro nas tuas mãos, eu coloquei a minha revelação nas suas mãos, a palavra de Deus. E Deus está dizendo: é tempo de estreitar a intimidade com Ele. É como se Eliezer dissesse assim: ó, eu estou tão preso em Deus que mesmo se eu quisesse abrir mão da promessa, não tem como abrir mão mais, porque Deus não vai retirar uma palavra que Ele falou para mim. Ou seja, Deus está dizendo: é para você partir para o ataque. Você quer ter vitória, meu irmão, minha irmã? Então parta para o ataque. Para de ficar reclamando, para de ficar olhando para o tempo, com todo respeito, para de ficar olhando por cima do muro, para de ficar olhando para a rua, vendo os carros passar, para de ficar olhando para a nuvem que se movimenta, para as águas do mar aqui da Bahia. Olhe para o projeto que Deus tem, vai para cima, meu irmão, avança. Nenhum corredor vence, a não ser que ele rompa a fita de chegada. Para vencer uma batalha tem que se movimentar, para vencer uma corrida tem que correr. Deus está dizendo: parta para cima, vai para cima, porque tu verás o agir de Deus nesses últimos dias. Eu sinto Deus aqui. Se eu não venho com o missionário, se eu não cruzo com a balsa, e Deus é tão bom. O missionário estava dizendo: como que Deus cuida do pastor Sidney? Eu disse: por quê? Ele diz: olha só, uma balsa só para mim e para você. O único carro na balsa era o nosso. Estacionamos o carro bem de frente. Eu disse assim: é muito Deus, hein? É obra de Deus, é assim. Deus cuida, essa balsa é nossa, ninguém entra mais. A pessoa que estava ali disse assim: só o carro, só. Eu disse: toca, porque a missão é maior. Vamos para o outro lado, vamos para o outro lado, vamos para o outro lado. Deus está dizendo: vai para frente, vai para o teu projeto, vai para frente. Quantas pessoas estão cruzando para lá, voltando para o mesmo lugar? Vira o mar, vira as águas, mas vai voltar para o mesmo problema, para a mesma luta, para a mesma adversidade? Não, nós cruzamos para ter vitória, nós cruzamos para receber a promessa, nós viemos para ministrar o milagre e a providência de Deus. Você crê nisso? E pode dar uma glória a Deus essa noite. É hora de você atacar. E por que é hora de você atacar? Porque você está vivo, meu irmão. Porque você está viva, minha irmã. Só quem está vivo pode reagir. Deus está dizendo: faz assim com a mão, por gentileza. Deus está dizendo: está sentindo o peso da espada? Está sentindo o peso da espada? Está aí na tua mão. Se você não fizer, a Júlia vai fazer. Se você não cantar, um adolescente vai fazer. Se você não fizer, outro vai fazer. Porque Deus está dizendo: a obra não vai parar. Mas você chamado, você escolhido, é com você mesmo. É com pouca habilidade ou com muita habilidade, é sabendo muito ou sabendo pouco. É com você que Deus está contando. Nesses últimos dias, é com você. Mas não para ali. E nós caminhamos para encerrar. Tem um personagem aqui chamado Samar. Meu Deus. Samar é o exemplo do personagem da Bíblia, que ele permanece fiel. Ele não foge. Todos podem abandonar, mas ele fica. A história diz pra gente que tinha um campo de lentilha, e os exércitos de Israel, os valentes, olharam e disseram assim: olha, tem mais do lado de lá do que do lado de cá. Quer saber? É lentilha, não é nem trigo, não é nem arroz, não é nem milho,
não é nem soja, é lentilha, é algo de segunda categoria, é um produto secundário, não vale a pena arriscar a vida por causa disso. Mas Samar olhou e disse assim: opa, mas é lentilha, mas foi nós que plantamos. É lentilha, mas foi nós que aramos a terra. É lentilha, mas foi nós que cuidamos até crescer. Eu vi crescer, eu vi brotar, eu vi o sol proteger, eu vi o sol dar crescimento, eu vi a água da chuva regar. É lentilha, pode não ter valor para muita gente, mas eu vi isso aí brotar. Eu sei quanto custou para chegar nesse tamanho. Talvez não tenha vizinho para ele, porque não tem valor para ele, porque não é do mesmo sangue, não tem vínculo. Talvez seja lentilha para alguém, mas para você é um projeto de Deus, é uma promessa de Deus, é um milagre de Deus, é algo que Deus colocou em sua mão, em sua responsabilidade. Ele estava dizendo: olha, eu trabalhei tanto por isso, eu ajudei a abrir suco na terra, eu ajudei a arar a terra. É como se você lutasse o ano todo, ou trabalhasse o ano todo por um propósito familiar. Chega no tempo de colher aquilo, vem a adversidade, vem a luta, e você, ao invés de se abastecer de todos os nutrientes, de vigor, de perspectiva, de esperança, de fé, por ter trabalhado tanto tempo para chegar naquele lugar, vem um aparente vento, uma aparente luta, uma aparente onda, e você desiste, abre mão daquilo que Deus fez crescer, que Deus fez brotar na sua vida. Mas esse homem aqui, não. Esse homem aqui olhou e disse o seguinte: olha, eu não vou abrir mão desse campo de lentilha. Então ele começa a olhar e vê que um desiste, outro desiste, outro vai embora, outro não quer, outro diz que não vai dar nada, outro diz que isso aí vai acabar em nada, outro diz que isso nunca vai ser salvo, outro diz que esse milagre nunca vai chegar, outro diz: não tem Deus, você está sozinho. E quando ele olhou, a história diz pra gente que ele ficou sozinho no campo de lentilha. Então ele pensou: eu tenho duas opções. A primeira é fazer como todo mundo faz, ao invés de lutar, fugir, ao invés de enfrentar o problema, virar as costas para o problema e deixar o problema seguir para o novo ano, para o novo mês, o novo dia, ou encarar esse problema face a face. Sabe o que ele pensou? Ele disse: não, um ano todo, se eu abrir mão, vou ter que plantar de novo, vou ter que regar de novo, vou ter que esperar crescer de novo para me beneficiar. Ele olhou para o tempo e disse o seguinte: não, eu vou encarar isso aí, eu vou entrar sozinho, eu morro lutando porque é o meu, mas não sobrevivo ou viro as costas desistindo do que Deus me deu. Se eu tiver que morrer lutando por aquilo que Deus me deu, eu morro. Mas eu não vou viver em outro lugar e alguém dizer assim: ei, desistiu, abriu mão, hein? Não quer mais, hein? Olha aí, tá lá, tu viu? Não mudou nada. Ele diz: eu acabo por aquilo, eu pereço lutando por aquilo que Deus me prometeu, que Deus tem para minha vida, mas eu não vou desistir, porque eu sei que o inimigo quer roubar aquilo que Deus tem para minha vida. Ele não abandonou o campo de batalha. Ele sabia: Deus precisa de um homem, Deus precisa de uma mulher, Deus precisa de uma criança, Deus precisa de uma senhora, Deus precisa de um senhor, Deus precisa de um pastor, John, Deus precisa de um missionário, Deus precisa de uma missionária, Deus precisa de um empresário, Deus precisa de um pobre, Deus precisa de uma viúva, Deus precisa de um viúvo, Deus precisa de um adolescente, Deus precisa de um jovem. Se Deus encontrar um corajoso que não abandona o campo de batalha, haverá uma grande vitória de Deus para acontecer nesses últimos dias. Então ele pensou: eu vou lutar por aquilo que é meu. Então ele entra no
o meio da batalha, e vai para o meio da batalha, e vai para o meio da peleja. Eu penso que os inimigos olharam para ele e disseram assim: coitado, vamos continuar colhendo. Quando ele chegar mais perto, a gente mata ele. Ele foi para cima e botou um para correr, botou dois para correr, botou três para correr, botou quatro para correr. E quando o exército inimigo começou a ver que ele era um valente, começou a fazer agrupamento. E quanto mais agrupamento fazia, mais esse homem ele ia tendo vitória. De forma que o exército inimigo fugiu, correu, bateu em disparada, e a notícia chegou a Israel. Vocês estão sabendo do quê? O que está acontecendo? Samar entrou dentro do campo de lentilha. E o que aconteceu? Está morto? Um sepultamento? Não, o exército dos filisteus bateram canela para a direção à casa, para o canto do mar, e pensaram até em pegar os navios e voltar para as ilhas dele. De tamanha vitória que Samar teve, ele permaneceu fiel. Enquanto não viu o último filisteu fugir do campo de lentilha, ele não parou de lutar. Israel disse: o quê? Quer dizer que a plantação está lá? Quer dizer que a lavoura está intacta? Quer dizer que vai ter colheita esse ano? Ele diz: ele já está a colheita dele, que pertence a ele, mas tem colheita para todo mundo. Sabe o que Israel fez? Israel, ao invés de fugir, retornou para a plantação de lentilha, e houve uma grande colheita em Israel. Olha o que Deus está dizendo essa noite: quando o milagre acontecer na sua vida, vai ter pessoas que abandonaram o campo de batalha, mas vai voltar para o campo de batalha, porque verão e ouvirão o que Deus fez na sua vida e através da sua vida, e ao invés de desistir da promessa, eles vão voltar para o campo de batalha, para lutar para a sua casa. Deus está dizendo: pode ser só um filho, mas é teu. Pode ser só um esposo, mas é teu. Pode ser só 2 netos, mas é teu. Pode ser só uma casa, mas é sua. Pode ser só uma porta de emprego, mas é tua. Pode ser só uma cura, mas é tua. Pode ser só uma promessa, mas é tua. Alguém pode tratar como um campo de lentilha, por um grão pequeno, mas não desista, 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 porque a fé, a Bíblia diz que ela é comparada a um grão de mostarda. É um grãozinho pequeno, mas quando cai na terra, transforma-se em uma hortaliça grande. Deus está dizendo: pode parecer pequeno hoje, mas um dia será uma grande lavoura, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos correrão para ver o que Deus está fazendo em sua vida. Eu sinto muito Deus aqui essa noite. Está chegando um tempo novo, igreja do Cachoeira. Você crê nisso? Mão levantada e vai receber o poder de Deus.